Estamos aqui diretamente do Centro de Ensino Nazaré Ramos e vamos falar a respeito da terceira geração do modernismo no Brasil. Estamos aqui, como vocês podem ver, eles estão aqui para falar um pouco sobre a terceira geração do modernismo no Brasil. Eu tenho algumas perguntas para fazer para eles. Por que a terceira geração do modernismo foi conhecida como a expressão geração 45? Boa tarde, Mário. Bem, a terceira geração foi conhecida como a expressão geração 45 porque a geração de 1930 teve início em 1930 e foi até o ano de 1945. E em 1945 começou a terceira geração do modernismo e nela cabia distinguir os rumos da prosa e da poesia, que são os principais destaques da prosa e da poesia. A partir daí, por causa ela teve início em 1945, ela ficou conhecida como a geração 45. Obrigado. Eunice, a geração de 1945 marcou o motivo. Ficou marcada por qual motivo? Ela ficou marcada pelo desejo de conciliar a modernidade e a tradição. A tradição daquele povo que era o poema e a piada pela prosa e poesia. Então, esse foi o jornal. Flávio Santos, será que você pode convidar nossos especialistas para participar do jornal INR para podermos entender melhor sobre esse assunto e podermos explicar melhor para nossos telespectadores? Ouvi o comunicado que nossa jornalista lá do Cine está querendo que vocês venham com a gente para esclarecer mais o assunto. Gostaria de fazer. Já estamos indo. Voltamos aos estudos. Aqui se encontra o especialista, o especialista Leonardo e Leonilson. Bom, como vocês entendem muito desse assunto, queremos fazer algumas perguntas para vocês. Gostaria que vocês explicassem para os nossos telespectadores. Tudo bem? Vou começar fazendo algumas perguntas. Gostaria que vocês respondessem e explicassem muito bem, para que nossos públicos pudessem entender melhor. Vou fazer para você. Já que você entende, gostaria que você falasse o que marcou a terceira geração do modernismo no Brasil. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Jair. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no programa de vocês. Bem, a terceira geração trata-se de um período que foi marcado pelo fim de uma guerra mundial e pela renovação do movimento modernista. Ela também foi marcada por um fato histórico aqui que aconteceu com a história do nosso país, que foi no início da ditadura militar, que acompanhou ela, a composição da terceira geração, podemos dizer até que o seu filho também. Vai cair, né? Bem, ela procurou proclamar o amor da arte livre, o amor pelas ideias e a necessidade de sentir e criar. Gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Eu queria que você cite uma das principais características. Bem, essa terceira geração foi caracterizada pela exatidão na forma e na palavra sugestiva. Ou seja, a linguagem dessa geração de escritores indica a maior disciplina formal ao cultivo da forma de disciplinas e o maior cuidado com a escolha da palavra que daria ritmo
à frase ou ao verso. Ou seja, eles cultivavam as formas tradicionais, mas também eles tinham cuidado com as cores das palavras que iam ligar, que dariam ritmo à frase e ao verso. Sim, senhora Leonisa, agora você poderia me responder o que foi o retrocesso em relação às conquistas de 22? Com a palavra falou retrocesso, lembra muito a volta ao passado e a revalorização de rima, da mítrica do vocabulário súdido e das reverências mitológicas. Ele procurava, de várias formas, mudar o que já tinha naquela época. Agora tem uma pergunta para fazer para o senhor Leonardo. Historicamente, vive-se o final da Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. No Brasil, esse período concede como fim da ditadura Vargas e o início de uma fase democrática e desenvolvimento. É a partir daí que o Brasil começa a ter uma visão de crescimento, como não podia deixar de ser a literatura, também sentir a necessidade de renovação. Comente sobre isso, por favor, para a gente. Bem, a terceira geração toma rumos diferentes tanto na prosa como na poesia. Naquela época, o Brasil estava tendo visão de crescimento e com a literatura também o Brasil tinha visão de crescimento, ou seja, de renovação. E isso ocorreu também com a literatura, sofreu necessidade de renovação. E naquela época, aquelas tendências já não estavam satisfazendo os poetas, e a partir daí eles buscavam novos temas para a prosa e para a poesia, que é os principais destaques dessa terceira geração. Eles buscavam temas como a Guerra Fria, a ditadura militar e a ordem bipolar vivida entre a URSS e os Estados Unidos. De um lado, a União Soviética defendia o socialismo e do outro, os Estados Unidos defendiam o capitalismo. Muito obrigada. Bom, vou comentar um pouco sobre a terceira geração do modernismo. A expressão geração de 45 é usada para distinguir um grupo de poetas que rejeitaram os exércitos modernistas. O poema e piada, a desluição